Graça e paz vos seja multiplicada. Este que vos fala, pastor Vale Silva, aqui do nosso canal Verdade. E entre tantas e tantas perguntas, chegou até nós uma pergunta: pastor, eu posso ou não fazer tatuagem? Devo ou não fazer tatuagem? Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, primeiro, que é um assunto muito polêmico a se tratar hoje nos dias da igreja, não temos dúvida disso. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender: qual a origem da tatuagem? Qual a origem da tatuagem? Segundo consta, existem muitas provas arqueológicas de que a tatuagem, elas eram usadas aí aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, pelo Egito, no Egito. E elas tinham alguns motivos, as pessoas tinham motivo para fazer tatuagem. Quais seriam os motivos? Eram motivos aí religiosos, sexuais, ligados totalmente à religião, ligados a rituais espirituais, infelizmente, de culto a demônios. Então, essa é a origem da tatuagem. Foi precisamente na Filipina, Polinésia, Nova Zelândia, que se deram este início. Isso tem espalhado pelo mundo. E também a questão do piercing, que é muito importante, porque é muito ligado uma coisa com a outra, O piercing foi muito difundido e usado também, pelos clãs e várias tribos que usavam esses apetrechos para poder se marcar. Inclusive, os sacerdotes, para se distinguir do templo, eles usavam piercing, principalmente aí no quesito da estética, no quesito de rituais e de passagem e costumes. Então, moral da história: nós, como cristãos, devemos ou não usar tatuagem? Na verdade, queridos, nós como cristãos, servos e servas do Senhor, quer seja jovem, de meia idade ou mais velho, nós temos que entender que Deus, ele sempre trabalhou com princípios. E o primeiro princípio que nós temos que compreender, qual que é o princípio? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, aleluia, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, o primeiro princípio: o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Isso é inegável, não tem como negar. E se é o templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar desse templo em todos os sentidos. Segundo, o nosso corpo, ele pertence a Deus. Nós não podemos a bel prazer, como pessoas sem Deus ou sem noção de fé e noção de ensino bíblico, simplesmente querer fazer do nosso corpo o que nós queremos. A Bíblia diz bem claro: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no espírito, os quais pertencem a Deus. Isto Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Inclusive também em 1 Tessalonicenses 5:23, o próprio apóstolo Paulo escrevendo também: todo o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o segundo princípio. Terceiro princípio é o princípio da vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que nós não devemos conformar com este mundo, mas devemos transformar pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o terceiro princípio é esse, é seguir a vontade de Deus. Quarto princípio, e esse é muito sério esse princípio, que é o princípio de que tudo que Deus fez, eterno será. Nada se lhe deve acrescentar, e nem tampouco se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor entre os homens. Então, esse quarto princípio que eu estou dizendo para você é o princípio de que tudo que Deus fez é perfeito, tudo que Deus fez é eterno. Deus não fez você com tatuagem. Se fosse assim, Deus poderia fazer cada ser humano com uma tatuagem diferente, mas as tatuagens, os piercing, eles têm origem a cultos a demônios, eles têm origem à religiosidade, a coisas que não tem nada a ver com a cultura cristã, com a cultura bíblica, com o nosso cristianismo. Portanto, você, servo de Deus, deve refletir muito bem a respeito disso. Pastor, devo ou não usar? Na verdade, infelizmente, principalmente o povo evangélico em geral,
Eles gostam muito de seguir modismo. Isto é muito perigoso. A cada época, a cada tempo, aparece uma moda aqui, uma moda ali, e os evangélicos, principalmente, têm essa fraqueza. O ser humano em si, mas principalmente os evangélicos, em querer copiar. Mas nós precisamos de continuar estabelecidos dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus. O nosso corpo não nos pertence, nós não devemos fazer isso. Agora, certa feita, um pastor, passando em um determinado local, ele viu um muro, estava escrito assim: não pinche o templo do Espírito Santo. Eu tenho certeza que isso cabe muito para nós, porque infelizmente as pessoas estão pinchando o templo do Espírito Santo, sem noção, sem entender o porquê, simplesmente a bel prazer. E queira ou não queira, lá no dia de amanhã, a maioria das pessoas, isso é comprovado, arrependem das tatuagens e de piercings que foram feitos em seu corpo. Por isso, fica aqui a dica, se você me pedir: pastor, qual que é o seu conselho pastoral? O nosso conselho pastoral: você não deve fazer tatuagem, você não deve colocar piercing. Por quê? Porque você vai arrepender depois. Isso é modismo. Você precisa de estar centrado, não deixar se levar por esse comodismo, esse conformismo com o mundo, conforme a Bíblia diz, né? E você deve, sim, se resguardar disso, e esse momento de vontade que você tem de fazer isso vai passar em nome de Jesus. Mas eu quero deixar um último princípio de Deus. Aliás, é um dos atributos dele. A Bíblia diz que Deus é santo. E a Bíblia diz que ele escolheu um povo para ser santo. O que significa a palavra santo no seu sentido original? Separado para Deus e por Deus. Então você, meu jovem, independente da sua idade, você, meu irmão, minha irmã, pastor e pastora, você não é simplesmente uma pessoa qualquer. Você é um santo de Deus, uma pessoa escolhida de Deus. Santo não no sentido canônico, não, mas santo no sentido de ser separado por Deus e para Deus. E a Bíblia é muito clara em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Porque é santo aquele que vos chamou. Sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Se você é filho de Deus, seja santo, porque Ele, o Senhor, é santo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Espírito Santo plante esta palavra em seu coração. E eu oro neste momento por você, para que todo esse momento que você está passando, tanto de combatendo alguém que está querendo, algum filho, alguma pessoa na família que quer fazer tatuagem, ou você que está sendo influenciado por isso, que a partir desta oração que eu vou fazer para você e desta palavra, você seja um influenciador e não influenciado pelo mundo e pelo diabo. Senhor Jesus, em teu nome, eu abençoo a vida deste jovem, desta igreja. Cerca a tua igreja, cerca o teu povo, Senhor, com muralha de fogo. Meu Pai, eu jogo por terra agora todos os modismos do diabo. Eu jogo por terra agora, meu Pai, todo espírito contrário que tenta entrar no coração desta pessoa, espírito de vaidade, espírito de desfazer a tua obra. Às vezes essa pessoa neste momento não compreende, mas o teu Espírito Santo, aleluia, há de trabalhar neste coração e ele vai trazer esse entendimento, Pai, porque esta é a tua vontade, a nossa santificação e por fim a vida eterna. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Fique aí, se você tem alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta. Este é o meu canal. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida aí para nós, se inscreva em nosso canal, divulgue, compartilhe o nosso canal. Se você tem alguma pergunta e algum assunto, pode deixar aí que nós vamos gravar para você. Deus te abençoe, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.